No apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, o Marcelinho desamarrou um nó que era quase impossível ali de ser desatado. Sabe aqueles nó de marinheiro, assim, que o cara amarra e você não consegue soltar ali a corda de jeito nenhum? Porque o jogo tava desse jeito. Apesar de estar aberto, tava se encaminhando ali para um 0-0 bem movimentado. No local que eu estava assistindo o jogo, e eu acho que aconteceu isso em todo o estado do Pará. Parecia assim, na hora do gol do Marcelinho. Sabe quando tu estás fechando a boca de uma pessoa que quer gritar, quer comemorar? Sim. O silêncio era total, porque a partida estava caminhando para o final. E estava todo mundo tenso, né? Então, e era assim, o jogo estava muito lá e cá. Assim como o Remo poderia ter feito, o São Paulo também poderia ter chegado. Então, essa defesa aí é brincadeira, né? Eu já tenho um apelido pra ele, Bad. Ivan Gordon Banks Quaresma. Foi um defesaço, cara. Aliás, duas, né? Sim. Duas grandes defesas. Então, quando o Marcelinho entra e a lá Flaco Lopes, porque se você olhar o gol do Flaco contra o Remo, foi igualzinho. Passou por debaixo da perna do zagueiro, mesmo canto, igualzinho. Então, quando o Marcelinho bate cruzado aquela bola, metade da Amazônia Legal veio abaixo. Era impressionante as ruas de Belém ontem com aquela vitória. E é por isso que eu digo ao torcedor do Clube do Remo, e venho dizendo desde o início do campeonato, torcedor remista, você tem que incentivar o clube. Você tem que dar moral pro clube. A hora agora é de engajamento. Se você ainda não é sócio torcedor, vai lá, te inscreve. Porque o Remo, que foi quando começou, tá? Quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo vai lembrar, e você também, Vanderlei. Quando começou o Campeonato Brasileiro, as piadinhas eram: o Remo vai ser o Sport do Recife do ano passado. Os amigos lá da imprensa goiana, que é o cara de lontra e companhia, ainda existe? Eles estão cortando os pulsos já. Ainda existe ele? Estão magoados. Semana passada eles estavam magoados. O cara de lontra até disse: põe um bad boy no carro de bombeiro. Ele estava magoado. Eu disse para ele agora: cara de lontra, como fica essa tua cara de lontra? Porque olha, é assim, eu cansei de dizer aqui, e você vai lembrar disso, no nosso primeiro ano de convivência, você me olhava assim e dizia: esse cara tá falando isso daí, que o futebol do Pará ganhou isso, que o futebol do Pará e não sei o quê. E muita gente da geração Enzo, nutelista, dizia o quê? Futebol do Pará, terceira divisão, na Série B, e olhe lá. E eu sempre dei porrada na mesa, lá onde eu trabalhava e aqui, porque eu fui moleque doido na minha infância. Eu ia para os estádios, Vanderlei. Então o negócio do futebol do Pará pegar o São Paulo e dar porrada, isso é novidade para os Enzos. Eu vi o Paysandu dar 2 vezes de 3-0 no São Paulo. De 5 eu vi o Paysandu dar no São Paulo. Então, ganhar do São Paulo não é novidade. Eu vi o Remo ganhar do Flamengo dentro do Maracanã. Eu vi o Paysandu pegar o Flamengo, dar 2 vezes de 3-0 aqui. Mas era o Flamengo campeão do mundo, velho. Então, quando eu dizia e falava isso, eu sentia dos meninos, dos Enzos, dos nutelistas, esse cara fala aí, fica falando essas coisas. Então hoje eu peço, Enzos, nutelistas, confiem mais em vocês. Entendam que o futebol do Pará
nós temos tradição, nós temos uma coisa que qualquer lugar do mundo as pessoas queriam ter. É a paixão dessa torcida. Você sabe quem jogou ontem, Vanderlei? Quem, Bad? A seleção brasileira. Sim. E a torcida do Remo fez o quê? Foi pro estádio. Fui! Se isso em outro lugar tinha dado aquilo de gente? Não. Tu tá me entendendo a diferença? O torcedor do Remo não quer saber se tinha Vini Júnior, se a Virgínia ia aparecer de biquíni, se a Ivete ia lançar a campanha dela. Não quer saber. O torcedor queria saber ontem do Manga, do Marcelinho, do Ivan no gol, do Triplex Chamba. Triplex. Era isso que a galera queria saber. E o Remo, falando do jogo agora, tentar esmiuçar o que foi esse Remo em São Paulo, porque a galera lá em São Paulo tá tratando esse resultado como mais uma atuação ruim do tricolor. Mas eu prefiro olhar por um outro prisma, tá? Eu prefiro ver como mais um jogo extremamente competitivo do clube do Remo. Porque pode faltar técnica, pode faltar jogadores assim que definam o jogo, que tenham uma qualidade assim um pouco mais extra classe. Isso a gente não tem nesse elenco do clube do Remo. Mas uma coisa que não falta é correria, entrega e vontade. E o Remo entregou isso mais uma vez. Partida monstruosa do Patrick mais uma vez no meio de campo. O cara ganha quase todos os duelos. Bad, é um negócio impressionante. Vanderlei, a pior coisa é a soberba. Toda soberba, ela precede a queda. Então é o seguinte, quando é que a imprensa de São Paulo e do Rio, eles vão dizer que o Remo ganhou uma e jogou bem? Claro que não, né? Então tá. O Remo... O Dorival reconheceu isso ontem na entrevista. Pô, o Dorival é outro nível, Sim. né? Olha só, você vai ver aqui, quer ver uma coisa? Raciocina comigo aí. Quando eu, Paulo Fernando, que estive em Curitiba, disse que o Remo jogou de igual para igual e merecia ganhar o segundo tempo do Curitiba, sabe o que os Gala Seca disseram aqui em Belém? O quê? Ele tá falando isso, tá puxando... Eu até disse hoje, a internet estava cheia, botaram minha foto como palhaço, eu chorando. Eu tô aconselhando esse pessoal para mandar as fotos tudo para mãe deles hoje. Mandar minha foto. Olha, esse cara que não deixa eu dormir. Manda pra mãe de vocês minha foto. Eu chorando, com cara de palhaço. Palhaços são vocês, que não gostam de escutar a verdade. Bando de Zé Ruela. Então, olha só. Eu disse aqui que o Remo estava melhorando, lembra? Sim. Contra o Flamengo, estive no Maracanã e disse que o Remo saiu aplaudido no primeiro tempo e que o placar não foi de acordo com... O Remo teve chance de abrir o placar. Que foi que todo mundo disse? Ele tá falando isso porque ele é paraense. Porque ele tá... Então os caras não aceitam a verdade. O Remo jogou bem contra o Santos, só que tinha o Neymar, pô. 2 jogadas ele acabou com o jogo. Jogou, o Remo era pra ter ganho. E o Neymar no resto do jogo não fez nada. Olha, o Remo era pra ter ganho do Atlético. Levou aquele empate lá. Não vou nem falar do Mirassol aqui, tá? O Remo jogou contra o Grêmio, perdeu o pênalti. O Talhari perdeu aquele gol que tu não perderia. Então, tu vai somando as coisas. Por que eu tô falando tudo isso? É que o Remo nunca joga bem. O Remo ganhou da Chapecoense. O Remo ganhou do Botafogo. Do Bahia. O Bahia é freguês, eu tô falando do time normal. Olha só, não, o Bahia, esse aí, tem o pessoal lá da Bahia que eles disseram assim mesmo. Vai jogar com aquele Remo, esse Remo vai desaparecer. Esse Remo é não sei o quê. Esse Remo, tudo com cara de Gala Seca. Tomaram 3 porradas e ainda estão falando que foi zebra. Ainda tem baiano dizendo, não, foi na sorte. Não, ainda tem um jogo no segundo turno, tá? Não, presta atenção. Eles pegaram 3 porradas. E pegaram porrada aqui, pegaram lá. Sabe o que tem baiano dizendo? O quê? Foi sorte. Aquilo ali, não. O Bahia, minha porra? Não. Aí tá, o Remo joga com -1
contra o Palmeiras, com -1. Não ganhou o jogo porque o Travessão salvou o Palmeiras. Se não, aquela cabeçada do Marcelinho era 2-1, certo? Sim. Tá. Aí o Remo pega, joga ontem, ganhou do São Paulo, tricampeão do mundo. Sabe o que tem bunda mole falando aí? O São Paulo tava desfalcado. O Luciano não veio. Olha, o Calheri não jogou nada ontem. Ferreirinha não rendeu nada. Porra, meu irmão. Inclusive, o Marlon deu um grito ali na cara do Calheri uma hora. Epa, Delegacia da Mulher é aqui na Mauriti. Leva esses vídeos todinho que eu falei. Leva. Epa, o cara não reconhecer. Porra, vamos. Quer dizer, tudo que o Remo faz é porque o outro que não estava bem. E fica a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. Vai muito bem, tá? Pra pausa, pra Copa do Mundo. Vamos ouvir o primeiro herói do jogo de ontem, Paulo Fernando. Marcelinho conversou com o Rodolfo Souza e falou sobre esse gol aí que deu a vitória pro clube do Remo ontem contra o São Paulo. Vamos com o Marcelinho. Agradecer primeiramente a Deus por essa partida, por ajudar o Remo diretamente com esse gol, né, no finalzinho. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas sabemos jogar o jogo como fala, né? Sabemos esperar o São Paulo ali no momento certo fazer o gol. Muito importante, né? A gente planejava essa vitória em cima do São Paulo para fechar com 8 pontos, né? Ficar 3 pontos da zona. Vai ter essa parada agora, descansar e quando retornar trabalhar muito para poder sair dessa situação. Eu, na hora do gol, quando esse estádio veio abaixo, eu não comemorei, porque eu falei, vão arranjar um toque na mão, que a bola resvalou no pico. O que passou na tua cabeça? Tu ficou com isso ou tu só foi comemorar, Marcelo? Porque tudo arranjam contra o Remo, né? Cara, eu no momento do gol ali agradecer muito a Deus. Só que depois, né, a gente vê, o juiz fica colocando a mão no ouvido, tá? Eu torci muito para não anular o gol, porque era um gol que é 3 pontos muito importante em cima de um grande clube. Então é só agradecer a Deus por esse gol, né, e colocar o Remo mais para cima na tabela ali. Vamos ficar 3 pontos de sair da zona, né? Então tem essa parada agora. Quando retornar, trabalhar muito para, se Deus quiser, sair dessa zona desconfortável. Bad, só me vem na cabeça uma imagem quando eu vejo esse gol no Marcelinho. No jogo contra o Palmeiras, quando ele pega aquela bola de canhota com a perna ruim e ele quase mete no ângulo do Carlos Miguel, a bola passa muito perto. Eu cheguei a entrevistar o Marcelinho, depois ele lamentou bastante aquela oportunidade perdida. Isso me faz lembrar que não só por conta daquele jogo, mas também por essa Série A que ele vem fazendo em alto nível, tá, o Marcelinho. Esse gol é uma premiação enorme, né, Bed? A partida que ele fez ontem, não jogando apenas de lateral, porque ele terminou o jogo jogando de ponta. Exatamente. E ele é um jogador diferenciado por fazer esse 1-2 ali muito bem. O Pikachu faz isso com ele de uma forma maestral ali, essa ultrapassagem. E pro Pikachu ficar fácil fazer isso, porque ele tem a visão do lateral. Ele, quando começou, era lateral. Então, quando o Marcelinho passa, ele já se põe no lugar do Marcelinho. Quando ele pega a bola, ele diz, pô, já foi lateral, ele já passou. Então, o Remo, quando faz essa jogada forte pelo lado direito, vai muito bem. Agora, o Marcelinho, ele é um jogador que ele busca a finalização, que ele busca a linha de fundo e é um jogador que se apresenta, ele não se esconde do jogo. Assim como o Mike lá do lado esquerdo. Só que o Mike não tem o Pikachu do lado dele. Porque se E para equilibrar, ele precisa ficar um pouco mais, né? Ainda tem esse detalhe. E outra coisa, quando ele vai, você vê que quando ele passa o Mike, é muita qualidade. Ele sabe o que faz com a bola lateral esquerda. Só que eu volto a te dizer, sabe quem fez muito bem isso ano passado na Série B? Quem? O Jaderson. Sim. Fazia isso muito bem, você lembra com quem? Com o Sávio. Ah, sim, sim. Então, ele encostava, lembra bem, o Sávio dava nele, ele ali pela intermediária, para a grande área, ali na entrada, dava nele e passava. Quando ele passava, o Jaderson metia de volta e ele fazia o facão, como vocês dizem, né? E entrava. Então, o Remo precisa... Agora, essa parada que o Remo
vai ter, os outros clubes vão ter, vai servir para ajustar isso aí. Porque o Remo vai inevitavelmente fazer algumas contratações pontuais. Outro atleta que eu queria chamar a atenção, Paulo, no jogo de ontem é o Vitor Bueno. Porque ontem, né, o clube do Remo compôs um pouco mais o meio de campo, até para tentar combater a força que o São Paulo tem nesse setor, né? E o Dorival tá tentando ajustar e tá conseguindo lá no São Paulo. Ontem não foi uma boa partida definitivamente, porque o Remo dificultou muito a vida do tricolor paulista, mas o Vitor Bueno tá ganhando um pouco mais de ritmo de jogo, até apareceu para finalizar aí nesse momento. Vamos ouvir aí o Vitor Bueno na conversa com o Rodolfo Souza ontem depois do jogo. Mas ninguém sabe o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se doa lá dentro daquele clube para estar aqui dentro de campo e fazer o melhor. Então, descansar a cabeça, que é importante, descansar a mente e voltar com tudo aí para esse segundo semestre, e que seja de muita alegria para nós, para nossa torcida, que eles merecem. E você é um dos líderes do grupo, né? Um dos jogadores mais experientes do grupo. Como é que foi a conversa com o Ivan? Porque o Ivan ele foi substituto de um grande ídolo do Remo, que é o Marcelo Rangel, de um cara que chegou na 3ª divisão aqui e que você já sabe, você vê o carinho que a imprensa, que todo mundo tem com o Rangel. Como é que foi a confiança? O que vocês conversaram para dar tranquilidade? O Ivan foi fenomenal também, principalmente naquele final do primeiro tempo. Cara, o Ivan também é um jogador experiente, já tô em outros grandes clubes, acredito que ele estava tranquilo, é um jogador que trabalha muito, assim como todos os outros, e foi muito feliz, entrou, deu conta do recado, mais um grande goleiro, mais um grande atleta que nós temos dentro do nosso elenco, tá de parabéns. Tá aí, Bad Boy. Esse foi o Vitor Bueno, até comentando sobre o Ivan, mas queria falar um pouco sobre esse meia do Remo, porque ontem ele foi muito importante também nessa formação, nessa organização desse time, né, Bad? Porque ele é o jogador que pode dar... Eu até falava sobre isso na semana passada. Tem jogador, Vanderlei, que ele... O Marcinho, do Paysandu. Esses jogadores, eles ditam o ritmo do jogo. Eles dão sequência, eles são inteligentes, eles são fora de série. E o Vitor Bueno em forma, esse time do Remo tem a crescer. Mas não é só o Vitor Bueno que tem que estar em forma. O Remo precisa dar uma parada agora, e é aquela parada para pensar, bom, eu tô na luta, tô vivo na parada. O Remo precisa ir ao mercado e contratar 2 atacantes, mas não é para chegar aí e ficar olhando. O Remo precisa contratar 2 atacantes para balançar essa torcida. Eu sei uma posição que não precisa contratar, Beth. Qual é? Goleiro. Goleiro, o Remo tá muito bem servido. A gente tá vendo a defesa do Ivan agora, aquela da cobrança de falta. E depois do chute de fora da área. Cara, foram 2 defesas monstruosas. Olha, o Ivan. Muita gente tava com medo da saída do Rangel, o Bad. Não, eu nunca tive. Mas o Ivan ontem fez uma partida espetacular. Eu nunca tive porque eu conheço esse goleiro, esse Ivan, do tempo de Internacional. Agora, deixa eu te dizer. O Remo, ele tem tradição de ter grandes goleiros. E dá sorte com reserva entrando em jogo grande assim, né? Mas sempre foi, olha só. Lá nos anos 70, o Remo tinha um goleiro chamado Dico. Que era assim, do teu tamanho, assim, não tinha muita coisa ele, não. Aí o pessoal, mas desse tamaninho. Só que quando a bola ia no ângulo, tu só via a luva chegando. Mas como que ele chegou? Ele agarrava muito, velho, o Dico. Aí o Remo não teve o que fazer. O Dico se contundiu, foi buscar um tal de Edson Cimento. Lá da tua terra. Capaior que seja. Ei, paredão, bola de prata. No tempo que goleiro no Brasil era goleiro. Carlos, Valdir Pérez, João Leite, Jairo do Corinthians. Leão. Emerson Leão, Mazzaropi, Benítez, Manga. No tempo que goleiro era goleiro, meu irmão. Aí, o Remo contratou Edson Cimento, isso lá nos anos 70. Veio a década de 80, surgiu um tal de Bracali no Remo. Meu amigo, era outro monstro.
mas salvou o remo de cada uma. Aí depois do Bracali veio o Jurani, que inclusive jogou no Paysandu também. Moreno, alto, tal. Aí o remo depois veio os anos 90 e varou lá um tal de Xuxa, que era o Wagner, que também tinha jogado no Paysandu. E depois do Wagner, aí veio o Paulo Vitor. Depois do Paulo Vitor, veio o Klemer. Aí a lista é interminável, né, Bede? Eu tô só mostrando para ti quantos paredões o Remo já teve. O Klemer, preciso te explicar? Não. Campeão do mundo pelo Inter. Depois do Klemer veio a Graúna, que foi o Claudeci, que agarrava muito. Aí veio o Sérgio, veio o Paredão, veio o Buzeto. Rapaz, são tantos os goleiros que o torcedor do Remo já teve como ídolo. O último foi o Vinícius aí, Sim. que você viu. Então, essa sequência de grandes goleiros, o Remo sempre teve. Tanley, que jogou, olha, jogou no Grêmio, também jogou aqui. Uma outra coisa, Bede. O Remo tá no campeonato, tá? Nós já falamos no Sim, Klemer, nós a já gente falamos. lembrou ainda há pouco do Klemer, Neto. Bede, o Remo tá no jogo, tá? 3 pontos só. Que Remo? E o Remo está a 3 pontos da saída da zona e a 6 pontos do 9º colocado. Mas que Remo que tu tá falando? O Remo que tá jogando a Série A. Não, rapaz, o Remo tá rebaixado. Que pô. isso? Não diga isso. O Remo? Não diga isso. Não, vai ser uma vergonha. Não, o Remo? Tu é doido. Bora falar isso pra ver se o pessoal que tá deprimido, o pessoal do Galacecol, porque tem nego uma hora dessa, sabe, eles estão no divã. Então bora falar isso pra alegrar eles, bora. O Remo? O Remo tá morto, o Remo. Quem vai disputar o que o Remo, Vanderlei? A Série A, né? Vai apanhar, não. O Remo? Rapaz, criem vergonha na cara de vocês, rapaz. Respeitem o clube do Remo, rapaz. Respeitem uma tradição de uma camisa pesada, rapaz. E tá dado o recado.